Olá, meus amados. Hoje, dia 20 de janeiro de 2025, segunda-feira da segunda semana do tempo comum. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Queridos irmãos e irmãs, é um texto bastante breve, somente 5 versículos, mas cheio de significado e, de forma especial, ele é um texto com muitas figuras de linguagem. Primeira delas, quando os discípulos de João Batista e os fariseus, ou melhor, vão até Jesus ali para fazer um questionamento. Eles, que eram discípulos dos fariseus e discípulos de João, jejuavam. O jejum, gente, naquele período ali de Jesus, tinha o sentido dentro do judaísmo de uma preparação para a vinda do Messias. Então aqui você já entende muito a resposta de Jesus. Jesus vai falar aqui do casamento. Ora, a figura das bodas no Antigo Testamento era exatamente usada para significar a presença de Deus com o seu povo. A esposa, que era o povo, e o esposo, que era o próprio Senhor. Por isso, a pergunta de Jesus, então, é muito comum a gente ter esta ideia nos Santos Evangelhos, aliás, nas Sagradas Escrituras, de forma em geral, que falam deste matrimônio, deste casamento, dessas bodas, dessas núpcias, que é uma visão sempre muito bonita, no sentido de, vamos dizer, uma aliança de Deus com o seu povo. Então, da presença do próprio Messias. Então, essa pergunta, por que que eles jejuam e os teus discípulos não jejuam? Para Jesus, ele vai responder que é uma coisa óbvia, porque o Messias está ali. Se o Messias está ali, não tem por que jejuar, já que o jejum era para preparar a vinda do Messias, o Messias já estava ali. Então, se o Messias está ali, se o noivo está ali, o casamento está acontecendo. Você não vai para um casamento e faz jejum. Fala para mim. Você vai para uma festa de casamento, aí você chega lá e fala, eu estou de jejum, eu não vou comer. Então você nem vai, né? Não, na festa você come, você bebe, se diverte. Porque a festa, o próprio nome diz, é para festejar. Nós temos até um verbo na língua portuguesa, festejar. É para isso que serve. Então, ou seja, eles estão ainda no momento de alegria, eles estão celebrando, porque o noivo está ali, mas o noivo será tirado. Nós sabemos que o Senhor voltou para o céu, e aí eles vão voltar a jejuar, por isso a igreja jejua. Claro que também há um sentido espiritual no jejum, da preparação da vinda gloriosa do Senhor, da nossa conversão, do controle sobre a nossa carne, ou melhor, corrijo, do nosso dominar, o nosso domínio sobre a nossa carne, que muitas vezes a carne é que nos domina. Então, para inverter isso daí. E quando a gente lê Atos dos Apóstolos, nós vamos ver quantas vezes os apóstolos jejuaram. Depois que o Senhor subiu aos céus, quantas vezes eles jejuaram? E aí depois o Senhor faz uma pequena parábola aqui que tem o mesmo sentido. Ele fala tanto do pano novo na roupa velha, quanto do vinho novo no odre velho. É a mesma coisa, o sentido é sempre o mesmo. O pano novo e o vinho novo é o evangelho que Jesus está anunciando. A boa nova, a própria palavra evangelium, quer dizer boa notícia, boa nova, que é o quê? A salvação que Jesus vem nos trazer.
O que é, portanto, o odre velho e a roupa velha? É a doutrina judaica, que tem na sua cabeça o Messias quadradinho, do jeito que eles não vão aceitar Jesus, porque, segundo eles, o Messias tinha que entrar em alguns itens ali que eles acreditavam ser realmente importantes para se reconhecer o Messias. Então, eles não vão reconhecer Jesus, por quê? Porque o Messias tem que ter isso, 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 e Jesus não tinha. Tá? Pelo menos alguns dos requisitos. O odre eu já expliquei para vocês o que é. Era uma, vamos dizer, uma caçamba. Não, não é esse o nome. Agora me sumiu o nome. Que se usava para pôr água, né? Uma espécie de uma bolsa feita de couro que usava para pôr água, tá? Ou por vinho. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, o odre ficava velho, é couro. O que acontece? Uma hora ele se rompia. Então, aqui, claro, volto a dizer, Jesus está usando uma forma figurada de falar. Ele está falando de doutrina aqui. Então, aqueles que estão aqui questionando são exatamente a roupa velha, o odre velho, que não estão preparados. Por quê? Porque quando você tenta colocar vinho novo no odre velho, ele vai romper e vai se perder os dois. Então, ou seja, o Senhor está dizendo para eles que eles não se abrem à nova do Evangelho, a anunciação, né, a pregação, a proclamação do Evangelho. Por quê? Porque eles têm realmente essa cabeça fechada, esse coração fechado. E se o Messias não se encaixa dentro daquilo que eles acham que deve ser o Messias, então Jesus fala, não adianta. Por isso que ele fala vinho novo em odres novos, ou seja, são outras pessoas que precisam realmente, que vão se abrir, reconhecer e receber o vinho, que aqui você pode entender como eu disse, o Evangelho. Quem está recebendo o Evangelho são os apóstolos, ali que são os discípulos do Senhor, mas eram que homens do dia a dia ali, não eram pessoas estudiosas ou já discípulos. Alguns eram discípulos de João Batista e que vão, claro, depois seguir o Senhor. Mas a grande maioria, né, pescadores, homens simples, alguns mais cultos, mas não eram homens voltados ali à religião, no sentido assim, de serem fariseus ou doutores da lei ou mestres da lei. Não, eram pessoas simples, judeus que praticavam a sua fé, mas pessoas simples. E são estes que vão se abrir. Estes são os odres novos que vão acolher a beleza do Evangelho. E nós também, Senhor, queremos pedir a graça de sermos também esses odres novos, esta roupa nova, onde, Senhor, a tua palavra caia e produza em nós fruto de verdadeira conversão, de mudança de vida. Que nós não simplesmente ouçamos a tua palavra, mas que nós, acima de tudo, a pratiquemos para a honra e glória do teu santo nome, para que nós possamos, Senhor, ser transformados e que este vinho novo, que é a tua palavra, que é o Espírito Santo, caia no nosso coração e que o nosso coração seja realmente um odre novo para receber o Espírito Santo, para receber a tua palavra. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.